eu quero ler para você Por que Traímos, Mesmo em Relacionamentos Felizes? A Psicologia e a Neurociência da Infidelidade. Esse livro vai fazer você repensar tudo que acredita saber sobre traição. Eu me chamo Renan Santana, sou psicólogo de casal e mestre em neurociências e hoje quero compartilhar essa leitura com vocês. Vou começar pela introdução que diz assim: a questão que ninguém quer encarar. Se estamos em relacionamentos aparentemente felizes, por que traímos? Esta pergunta, que à primeira vista parece contraditória, revela uma das complexidades mais intrigantes das relações humanas. Somos constantemente bombardeados com a ideia de que um relacionamento saudável e feliz deveria ser imune à traição. Na cultura popular, a narrativa é simples. Se há amor e satisfação, não há espaço para infidelidade. No entanto, essa visão idealizada frequentemente entra em conflito com a realidade vivida por muitos casais. Mesmo dentro de parcerias aparentemente estáveis e harmoniosas, casos de infidelidade continuam a acontecer, desafiando nossas percepções sobre o que é necessário para sustentar a fidelidade. Casais que se amam, que se admiram, que compartilham histórias e planos de futuro também podem trair. E aí eu vou lendo os parágrafos e vou comentando à medida que a leitura for prosseguindo. Então vamos lá. A introdução abre dizendo que tem uma questão que ninguém quer encarar. Existe um elefante na sala de muitas pessoas e esse elefante, apesar de ocupar muito espaço, ele acaba não sendo discutido, visto, conversado, debatido, negociado, enfim. E esse elefante se chama o fenômeno da infidelidade. É o grande elefante que ocupa o espaço de muitas casas, de muitos lares, de muitos relacionamentos e que as pessoas não conseguem parar para debater sobre isso. É como se na nossa cultura só houvesse uma possibilidade diante da traição: romper, terminar, cada um seguir o seu caminho. No entanto, para a psicologia e para neurociências, muitos pacientes chegam no consultório e querem dar continuidade ao relacionamento, eles querem entender aquele acontecimento, eles querem processar as emoções, eles não querem romper, eles não querem terminar, eles não querem trilhar esse caminho tradicional que a nossa cultura, que a sociedade prega, que diz assim: vá por ali, só tem aquela possibilidade. Então, enquanto psicologia, enquanto psicólogo de casal, eu recebo muitos pacientes que querem dar continuidade ao relacionamento, mas querem processar para não entrar num ciclo de ruminação, de desconfiança, de insegurança. Então, a gente tem que acolher essas pessoas e saber como manejar essa crise, que é quando ocorre a infidelidade no relacionamento. E aí essa é a questão, o elefante que ninguém quer encarar, mas quanto mais a gente empurra para debaixo do tapete, quanto mais a gente ignora que ele não existe, mais ele se avoluma e mais ele se torna uma sombra que pode sim chegar em qualquer relacionamento, certo? Infelizmente, eu sei que não é isso que vocês querem ouvir, mas é algo que a gente precisa abrir a discussão e conversar mais sobre. E aí o capítulo prossegue, a introdução diz assim: então, já que existe essa questão e a gente precisa encarar, se estamos em relacionamentos aparentemente felizes, por que traímos? Essa pergunta é como se ela desse um chute na porta da nossa zona de conforto, um chute em tudo que a gente acredita, né, saber sobre relacionamento e sobre traição. E aqui eu faço um adendo, gente. As pessoas não nascem sabendo se relacionar. Grande parte das pessoas não tem habilidade para se relacionar. Inclusive, eu estou escrevendo um e-book sobre isso, porque é algo que eu percebo muito. Esse e-book, estou tendo algumas ideias de título, mas eu acredito que ele vai chamar assim: Você não sabe se relacionar. É uma afirmativa, porque a grande maioria das pessoas realmente não tem essa habilidade e não busca ter, né? Então, são pessoas que acham que estão prontas para um relacionamento, que nunca dedicaram um momento para uma leitura, nunca assistiram um vídeo, nunca se informaram como se relacionar de forma saudável.
E aí entram em um relacionamento atrás do outro, causam danos na outra pessoa e recebem danos também por conta desse padrão que vai passando de relacionamento em relacionamento e a pessoa nunca sabe o que está acontecendo. Fica pensando que tem o dedo podre, fica culpabilizando a outra pessoa, acredita sempre que o culpado é o outro, nunca eu. Tóxico era essa outra pessoa, nunca eu, né? Mas relacionamento já diz, é algo relacional. E relacional envolve mais de uma parte. Então a gente nunca pode apenas apontar o dedinho para outra pessoa e tirar a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de banda, né? Então tem também que ter essa percepção desse fenômeno. Certo? Mas vamos prosseguir. Só outro adendo. Não significa que não existam pessoas tóxicas, que não existam relacionamentos que a gente gosta de chamar hoje, que a gente está utilizando muito essa palavrinha, né? Tóxicos. Então, essa pessoa foi tóxica, esse relacionamento foi tóxico. E outra palavrinha também que está sendo muito utilizada, essa pessoa é uma narcisista. Então, a gente adora essa palavra sem saber bem o que significa, sem saber bem porque isso está povoando a nossa cultura atualmente, o nosso imaginário. Então, sempre o outro é o tóxico e narcisista. Então, a gente fecha essa pessoa numa categoria diagnóstica porque a gente não acha normal determinados comportamentos. Então, é melhor psicopatologizar, dizer que é uma patologia, uma doença, do que assumir que é uma pessoa, um ser humano se comportando e se engajando em comportamentos que nem sempre são funcionais, que nem sempre são adaptativos ali diante daquele ambiente. Então, é uma pessoa que emite respostas disfuncionais, respostas que vão gerar algum problema no relacionamento, no seu dia a dia, enfim. Mas, no geral, as pessoas têm feito muito isso. Então, são esses dois adendos e aí a gente dá continuidade, né? Então, aqui essa frase é um chute na porta. Que frase, né? Falei tanto que vocês já devem ter esquecido. Se estamos em relacionamentos aparentemente felizes, então por que traímos? E por que essa frase é um chute na porta? Porque ela parte de um pressuposto, ela parte que a traição ocorre até em relacionamentos felizes. E é um chute na porta porque as pessoas acreditam que se não falta nada, né, se a relação está aparentemente bem, estável, saudável, não ocorre esse fenômeno da infidelidade, esse comportamento da traição. Mas não, gente, mesmo em relacionamentos felizes pode sim ocorrer traição e ocorre. Isso chega muito na clínica, então muitos pacientes se engajam nesse comportamento de infidelidade e não compreendem por quê, não compreendem por que traíram suas esposas, não compreendem por que traíram seus maridos, já que amam tanto aquela pessoa, então o que pode ter acontecido? Isso assusta muito e faz sofrer. Ah, poxa, mas a pessoa traiu, ela vai sofrer? Que é isso? Ela escolheu, então ela está pagando por esse comportamento, ela está pagando pela escolha. Ela está, de repente, colhendo as consequências. A gente adora dizer isso, né? Mas, gente, muitas vezes a pessoa nem sabe por que fez isso. Eu não estou aqui para defender e nem para tirar a responsabilidade. A pessoa que se engajou em uma traição, ela precisa sim ser responsabilizada por aquele ato, aquela atitude, mas também é necessário que a gente abra a discussão para aprofundar a compreensão sobre esse fenômeno. É o mínimo que as pessoas que fazem parte desse relacionamento merecem, tanto quem traiu como quem passou pela traição. Não é defendendo, mas é aprofundando a discussão. Em psicologia, a gente nunca gosta de explicações simplistas, a gente nunca gosta de ficar na superfície da explicação. Então, a gente não se contenta enquanto profissionais, ou não deve se contentar em dizer assim, traição é falta de caráter. Isso não abrange todas as pessoas do mundo e todos os casos de traição, em todos os lugares, enfim, com todas as histórias. Dizer que é apenas falta de caráter não dá conta de todos os casos e todos os acontecimentos de traição. Então, em psicologia e neurociências é necessário sim aprofundar a discussão, não para justificar o comportamento, mas para compreender
e poder aí ampliar a tomada de decisão das pessoas envolvidas. Querem permanecer no relacionamento, querem partir desse relacionamento, então isso é essencial. Por isso que essa pergunta, ela é um chute na porta, porque ela parte de um pressuposto: traímos, mesmo em relacionamentos felizes. Aí você diz assim: eu não traio, eu sempre passei por traição, a traição sempre está na outra pessoa. Então, novamente, a gente tira aí essa brasa da nossa sardinha, sempre joga para outra pessoa, sempre diz que a bola está com essa outra pessoa, que a culpa é dela, foi ela que traiu, foi ela que se engajou. Ok, você pode sim ser uma pessoa que nunca se engajou nesse comportamento de trair outra pessoa, de trair a sua parceria, mas mesmo assim é necessário ampliar a discussão sobre esse tema, porque até quando você passou por isso gerou uma dor emocional, isso gerou uma ferida que muitas vezes nem cicatriza porque a gente não compreende. Poxa, aquela pessoa parecia me amar tanto, aquela pessoa me dizia coisas tão bonitas, me levava para sair, demonstrava com gestos, com atitudes reais. E porque ela me traiu? Então isso gera um certo desequilíbrio no nosso entendimento entre o que a gente está vivendo e a realidade por trás daquela vivência, daquela experiência. Então, essa pessoa era tão bacana, tão legal, por que ela fez isso? Então a gente muitas vezes não consegue consolidar isso na nossa experiência, e isso entra em divergência com as ações e com o que a gente descobre, certo? Prosseguindo para esse primeiro parágrafo. Então ele vai dizer assim: esta pergunta, à primeira vista, parece contraditória, mas revela uma das complexidades mais intrigantes das relações humanas. Somos constantemente bombardeados com a ideia de que um relacionamento saudável e feliz deveria ser imune à traição. Isso foi o que a gente aprendeu com a cultura, isso foi o que a gente aprendeu com o cinema, com os livros, com o senso comum principalmente. Então, se há amor e satisfação, não há espaço para infidelidade. Isso é uma crença que povoa o imaginário da grande maioria das pessoas. Mas essa é uma visão idealizada. O capítulo prossegue dizendo isso. Essa visão idealizada frequentemente entra em conflito com a realidade vivida por muitos casais. Então, quando as pessoas ainda estão na fase da idealização do relacionamento, e principalmente uma idealização pautada no ideal do amor romântico, onde não há espaço para traição, onde se o relacionamento é feliz, onde se o relacionamento apresenta satisfação de ambas as partes, a traição não vai chegar. Gente, isso é idealização. Isso não se concretiza em relacionamentos reais. Mesmo em relacionamentos felizes, quando a realidade bate a porta, a traição pode sim chegar. Então é como se o relacionamento feliz ele contivesse essa possibilidade da traição sim. E a gente não pode fechar o olho para ela. Nem pode querer culpabilizar outra pessoa, colocar ela na parede dizendo assim: poxa, já que há essa possibilidade no nosso relacionamento feliz de você me trair, então agora eu vou ficar vigilante, eu vou ficar aqui te cercando, controlando, querendo saber todos os passos para isso não acontecer. Aí é que acontece. Então é algo muito delicado, né, de se manejar, mas é necessário que a gente se instrumentalize e consiga primeiro abrir o diálogo e depois se preparar para lidar com isso. Não que isso vá chegar, mas lidar com isso enquanto possibilidade, né? E aí tinha a historinha lá na filosofia, ato e potência. Então, no relacionamento é como se a traição fosse potência, mas pode ser que não se torne ato. Tudo vai depender do diálogo do casal. Certo? O diálogo é fundamental e a gente vai ver isso ao longo da leitura. Então, a visão idealizada entra em conflito com a realidade vivida por muitos casais. Por quê? Porque mesmo dentro de parcerias aparentemente estáveis e harmoniosas, casos de infidelidade continuam a acontecer, desafiando nossas percepções sobre o que é necessário para sustentar a fidelidade. Casais que se amam, que se admiram, que compartilham histórias e planos de futuro, também podem trair.
Aqui você pode discordar muitíssimo do que esse parágrafo está dizendo, mas quando você parte para um relacionamento real, vamos supor, pode ser um relacionamento que tem alguns anos ou não, pode ser um relacionamento ainda no início, mas você vai sim se deparar com essa possibilidade, né? E se não se deparou ainda é porque talvez o diálogo não esteja tão aberto assim, não tem espaço para conversas nesse sentido. Porque outra coisa que a nossa cultura acredita muito é que se a gente falar sobre determinado tema, então a gente vai estar incentivando, fazendo aí como se fosse uma apologia àquele acontecimento. Então é como se casais que falam sobre a possibilidade da traição estivessem favorecendo ou facilitando o caminho para ela ocorrer. Pelo contrário, gente, pelo contrário. Quanto mais a gente tem facilidade e habilidade para falar sobre diferentes temas no relacionamento, mais a gente protege essa relação de determinados acontecimentos. Então, falar, comunicar, tirar dúvidas, fazer combinados ou rever esses combinados é fundamental para proteger o relacionamento. Iniciei esse livro, mostrei a capa para vocês e li o primeiro parágrafo da introdução. Nos próximos vídeos eu continuo a leitura, vou para o segundo parágrafo, vou para os outros tópicos e aí a gente vai discutindo passo a passo. Quero que vocês me digam se concordam, discordam, se ainda estão processando essas informações. A intenção aqui é realmente apresentar um conhecimento novo e diferente de tudo que a gente conhece, porque senão a gente cairia na proposta do senso comum, que é uma explicação simplista sobre esse fenômeno da infidelidade, que só diz assim: traição é falta de caráter, acabou. E aí quando a cultura, o senso comum adota esse tipo de fala, esse tipo de explicação, essa fala se torna circular e não explica muita coisa. Então, traição é falta de caráter. A falta de caráter leva à traição. Traição, falta de caráter, então falta caráter, traição. Se explica o quê? Então, em psicologia, a gente rompe esse círculo, quebra essa roda e busca aprofundar e caminhar e estudar outras possibilidades de explicação. Certo? Me contem se concordam, discordam, se estão processando, se já tinham entrado em contato com algo desse tipo ou se é algo novo para vocês. Mas a intenção é que isso gere sim incômodo, desconforto, provocação e principalmente reflexão. Não é no lugar de conforto, não é na nossa zona de conforto que a gente se transforma ou que passa por um processo de transformação. É justamente se incomodando com o que já está dado, se incomodando com respostas que sempre foram ditas, principalmente pelo senso comum, refletindo, ampliando, divergindo, conversando e dialogando. Vejo vocês no próximo vídeo. Se quiserem me seguir no Instagram, o meu @ é sinapse.proibida. Lá na frente eu vou explicar o que isso significa, mas basicamente tem a ver com isso aqui, ó. Esse símbolo que está aqui nesse calendáriozinho, né? Então, um neurônio. Neurônio é uma célula que compõe aí o nosso sistema nervoso e um neurônio comunicando com o outro faz sinapse. E aí lá na frente, em outros vídeos, eu explico melhor para vocês por que eu escolhi esse tema e esse nome, certo? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.